O novo episódio do podcast Olha Cast Agro está no ar e eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covese Iveco concessionária, que lançou recentemente o caminhão S-Way, que tem arrancado muitos elogios mesmo de quem entende do assunto. Agradeço a Tec Aço, empresa especializada em estruturas metálicas. Precisou para o campo, para a cidade, é contar com a Tec Aço. E a TRR PetroRio, empresa especializada em distribuição de diesel e lubrificantes, com unidades aqui em Rio Verde, em Jataí, Portelândia e logo mais em breve uma em Caiapônia. Vamos para o nosso bate-papo? E tem um novo episódio do podcast Olha Cast Agro chegando e hoje tem assuntos bem atuais, da atualidade mesmo, sobre a aviação agrícola. Eu recebo aqui no estúdio do Olha Goiás o empresário Beto Textor, um dos expoentes da aviação agrícola aqui em Goiás, né, Beto? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês, é um prazer sempre participar, né, dos programas, né, que visam demonstrar aí um pouco das atividades da aviação agrícola aí. E aí, falei que você é um dos expoentes, eu queria só relembrar um pouquinho a trajetória de vocês, né? A gente está aqui em Goiás com quase 300 aeronaves de aviação agrícola. Vocês têm muito disso, né? Vocês fazem parte disso desde o início, né? A gente veio de uma família já da aviação, nós iniciamos aí, o meu pai iniciou por volta na década de 80, né? A gente fez o curso, eu e meu irmão, curso de piloto, depois eu fiquei instrutor, passei a ser piloto agrícola e em 84 a gente já montou a empresa lá no sul, a Cepal, onde eu venho atuando até hoje. Em 1985 eu vim para Goiás, fundei a Aerotex aqui, posteriormente meus filhos fundaram a Aerotec em Quirinópolis e a gente vem atuando até hoje aí no ramo, né? Eu vi um dado do SINDAG já no final de 2021 para 2022 que a gente tinha cerca de 2.432 aeronaves agrícolas no país e aqui em Goiás esse número é em torno de 300. E que havia um crescimento, Beto, em torno de 3,5%, 4%. Esse crescimento ele tem se mantido no setor? Tem, nos últimos anos tem. A gente não sabe o que vai dar para frente, né? Que o país como um todo aí tá passando por um momento meio delicado, né? Que eu acho que vai dar uma estagnada nesse setor. Então, mas o crescimento foi exponencial nessa ordem que você falou. E aí, falando um pouco do universo de vocês, né, de atuação, vocês atuam aqui no Sudoeste, no Sul de Minas. Eu sei que vocês tinham uma certa quantidade de aeronaves no passado, mas vem aumentando isso gradativamente também, né? Em função da demanda dos clientes, a gente é obrigado a aumentar, né, para atender os clientes. Os clientes vão crescendo, né, as usinas em especial, e com isso se há necessidade do aumento da frota também para acompanhar esse aumento na área plantada. Uhum. E aí, a gente tem que tocar num ponto que eu penso que talvez seja um dos gargalos da aviação e de outros setores, assim, onde há uma mão de obra mais especializada. Como é ter esses pilotos, reter esse profissional dentro do quadro de vocês? A formação mesmo. É uma coisa bastante cíclica, né? Você tem pilotos mais antigos, como o número de aeronaves no país vem aumentando, a demanda por pilotos está muito grande, né? Então você tem que pegar pessoas novas, né? Dar treinamento, treinar no padrão da sua empresa e com isso descobrir novos talentos aí, né? Alguns dão certo, outros não, mas o mercado vem crescendo bastante nesse sentido de piloto agrícola. Mas é uma área em que há uma mão de obra, uma demanda maior do que a oferta? Hoje sim, mas eu não sei para frente como é que vai ser o quadro. Até hoje a demanda foi muito grande, né? Produtores aí comprando aeronaves, empresas crescendo. Então, a carência da mão de obra de piloto agrícola, não só de piloto, com técnico agrícola, aquele pessoal que faz o abastecimento da aeronave, preparo das caudas, tudo isso foi um mercado que, vamos falar, sempre houve maior demanda do que pessoal disponível, né? Mas é uma área rentável também, não é isso? Atrativamente rentável para um profissional. Sim, com certeza. É uma área bastante rentável, né? Você conseguir voar bastante, se for um ano bom, então depende muito disso aí, mas é uma área bem rentável.
E você acredita que ter um número reduzido de pilotos é mais pela complexidade, por questão de risco, ou de ingressar mesmo, fazer um curso que é relativamente caro também, né, Beto? Todo início de carreira é difícil, né? Como toda profissão. Então, principalmente a carreira de piloto. A hora de voo é um valor bastante significativo, né? Então, ninguém tem condições de ingressar na carreira pagando todas essas horas. Você tem que, inicialmente, fazer o curso de piloto privado, que te dá direito a voar avião teu, ou de aeroclubes, né? Aí depois, se você quiser entrar na carreira profissional, você tem que formar como piloto comercial, né, que é o que te dá direito a exercer a profissão. E depois disso tem as especializações, né, piloto em linha aérea, piloto agrícola, e assim vai. Então, dentro disso, existe uma quantia mínima de horas, no caso piloto agrícola são 400 horas, né, e o que está acontecendo hoje é que as companhias seguradoras estão com bastante receio, né, de fazer seguro para piloto inexperiente da primeira safra. Uhum. Então, com isso, fica bem complicado, porque é uma sinuca de bico. A empresa quer comprar um avião novo, não tem gente disponível, tem gente que não tem a qualificação, a experiência necessária para o seguro cobrir. Então, fica uma situação meio complexa nesse sentido. Às vezes a gente vê algumas publicações de pedido de mão de obra, e aí vem assim lá, experiência de tantas safras, mas aí a pergunta fica, como é que essa pessoa vai ter essa experiência de tantas safras, às vezes não tem tido nem oportunidade, né? É bastante complicado. Fica muito difícil, né? Beto, agora vamos falar um pouquinho da brigada, né? A Brigada Aérea de Incêndio, aqui em Rio Verde, a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu tô vendo que o poder público, de uma maneira geral, não sei, aqui na região, não se atentou tarde para uma formação de uma brigada como essa? Na realidade é o seguinte, como é o termo que eu vou usar? Toda criação de alguma coisa vai de uma necessidade, né? Então, como é que nasceu a brigada? A brigada nasceu da necessidade de alguns clientes nossos nos chamarem, né, em épocas de incêndio, para atendê-los. E o que acontecia? Na maioria das vezes a gente não tinha ninguém disponível, era época de entre safra, todos os pilotos liberados, né? A aeronave não estava preparada, muitas das vezes em manutenção. Então com isso se demorava muito tempo para chegar no fogo. O cara ligava, você estava fora da cidade, às vezes tinha que vir correndo para cá, subir na aeronave, acionar a equipe de solo, né, para abastecimento e tudo mais. Então com isso demorava muito para chegar no foco do incêndio. E a gente sabe com esse passar dos anos aí, que o fogo se combate no início, né? Então, quando ele é pequeno, é fácil você controlar ele. Agora, depois que tomou proporções grandes, só Deus mesmo. Uhum. Então, nasceu a ideia, né, da gente formar um grupo, inicialmente, de produtores que tivessem interessados, né? A empresa coloca as aeronaves à disposição sem custo, uma vez que elas estão na entre-safra, né? Sem custo, vamos falar, se não voar, só vai pagar se houver acionamento. Então, quer dizer, as aeronaves ficam de plantão e a gente daí bolou, no primeiro ano a gente fez a caráter, no primeiro e segundo, e no terceiro ano foram assim. A gente fez mais a caráter experimental e também de beneficente. Por quê? O que a gente fez? A empresa pegou 50% do valor bruto arrecadado, né, com essas horas de voo, e doamos para instituições de caridade. Foi Hospital do Câncer, Abrigo dos Idosos, Escola Dunga, e dentre outros aí na cidade, cidades vizinhas que a gente vem sempre ajudando. E aí depois entraram outras empresas e aí a coisa já virou mais comercial, já não tinha mais como separar, né, como fazer essas doações. Outras empresas não topavam fazer essa doação. Então, virou daí um negócio comercial, que o Sindicato Rural, a comissão do Sindicato Rural, estabeleceu regras, né, para que da atuação das empresas, como seria, e existiria ali 2, 3 empresas disponíveis e o piloto escolhia, o produtor escolhia qual a melhor empresa que fica mais próxima à sua região, ou que tem a maior afinidade com ela, para fazer parte daquela brigada. Então, nós tínhamos aqui 3 brigadas, né? A Aerotex, a Forte e a Tradição. Então, eram essas 3 empresas, né, que participavam
desse grupo aí de acionamentos, né? E assim está sendo feito, né, há alguns anos aí. E a gente tem esse grupo de produtores, então, que mantém o custo fixo dos pilotos e demais técnicos agrícolas, né, para manter eles plantão, tipo, do nascer ao pôr do sol. Se houver acionamento, a nossa empresa trabalhou o ano passado com até 6 aeronaves no período mais crítico, né, que é o mês de setembro, né, outubro, às vezes já quase não entramos, mas setembro, agosto e setembro são os piores meses, né? Então é o mês de maior atuação das brigadas aéreas, né? E a gente se orgulha de ter lançado esse modelo para o país. Hoje, várias cidades. Ontem mesmo eu recebi um chamado de Tangará da Serra, de uma empresa, me pedindo como que funcionava. Inclusive a gente vai fazer um bate-papo online com eles lá, com a Sindicato Rural, para mostrar para eles o que foi feito e como ser feito, né? O modelo não é perfeito, mas é a referência que você tem hoje de como é feito, né? Então a gente se orgulha muito disso aí, de ter dado o pontapé inicial e de ter realmente preservado muito o nosso meio ambiente, porque as atuações que a gente vem fazendo ano após ano são de grande valia. Sim, Juntamente com os produtores rurais, né, a gente é uma equipe. O avião sozinho não apaga fogo. Ele resfria, faz a diminuição das chamas para que o produtor por terra consiga chegar com os equipamentos, né, e fazer o rescaldo que a gente fala. O Corpo de Bombeiros também está sempre presente, está sempre nos incentivando, nos passando orientações, né, que afinal de contas essa área deles. E a gente tem essa afinidade muito grande aí com produtores rurais, Corpo de Bombeiro, e o resultado tem sido bacana. Teve uma época que sofreu bastante aqui, né? Aquela região ali entre Rio Verde e Santa Helena, em que houveram até, assim, trágicos mesmo, né, Beto? É uma exatamente, é como se diz, né? Se você não consegue controlar ele no início, nessas épocas aí que a famosa regra dos 30 que tem, né? Que é temperatura acima dos 30 graus, vento superior a 30 km por hora e umidade abaixo de 30%, são condições extremamente incontroláveis do fogo, porque você não tem como chegar no fogo, como apagar aquele foco, e o próprio vento, né, vai incendiando áreas na frente para onde o vento está levando, então é extremamente complicado. E geograficamente e pela cultura que está nessa época plantada, a nossa região é quase que propícia, é um convite, né? A palhada do milho é extremamente volátil, vamos falar assim, né? Inflamável, porque é uma matéria muito seca, né? Então, o que acontece? As queimadas têm diversas formas, diversas causas, né? Nós tivemos muito problema com redes elétricas, com baixa manutenção, onde com a velocidade do vento muito forte, começa o fio chacoalhar e aquele isolador que segura o fio acaba se quebrando ou rompendo alguma coisa, e o fio cai no chão e gera uma centelha. Essa centelha naquela palha é o estupim para iniciar o fogo, né? Então, a maioria, vamos falar aí, há anos atrás, tem sido em torno de 90%, 95% das causas isso aí. Outras causas, equipamentos, né? Muitas das vezes um rolamento de uma máquina dá superaquecimento, alguma coisa assim, e aquela palha seca que está da colheita, acaba uma centelhazinha iniciando o foco e também perde o controle. E até animais silvestres, eu tive uma oportunidade de ver, um macaquinho pulou num fio e ficou eletrocutado e pegou fogo no lombo dele, ele caiu e gerou um incêndio, sabe? Então, são diversas causas aí que acontecem. Mas é isso aí, a gente tá aí para tentar ajudar o produtor rural nessa hora difícil, né? E aí, falando em ajuda, em novidade, tecnologia, a gente tem visto, eu queria comentar com você a respeito disso, Beto, da chegada né, principalmente na região aqui, de drones na pulverização agrícola. Já teria que ter outras pessoas, né, que trabalham com esse setor. Eu queria que você analisasse esses cenários, assim, primeiro, dessa chegada mesmo desses novos equipamentos no mercado também, e como funcionaria essa conexão entre aviação agrícola por veículos não tripulados, é isso mesmo? Como é que se fala? Exato.
Toda tecnologia tem a sua grande vantagem, né? E também tem as desvantagens no início, que ela está caminhando e tudo mais, mas é um complemento para a aviação agrícola. Tipo assim, nós temos hoje aí, pela legislação, áreas próximas às cidades não podem ser pulverizadas com menos de 500 metros por aviões. Então é um lugar que o drone pode trabalhar em conjunto com o avião. Essas áreas, a gente está pensando em fazer uma parceria com essas empresas pulverizadoras, empresas que têm drone para fazer essas partes, trabalhar junto conosco e oferecer o resultado para o nosso cliente, que o resultado final. Ele quer tratar a área dele, ele não quer se preocupar se vai ser de avião ou se vai ser de drone. Então ele vai lá na nossa empresa, quer nos contratar e a gente tem que apresentar a solução para ele. Dentro disso, ou a gente tem duas opções: ou a gente faz uma parceria com essas empresas, ou a gente vai ter que acabar também comprando drones para cumprir a legislação e fazer essa aplicação dentro da legislação, né? Que a margem para o drone parece que é 20 metros, se não me engano, se não estou enganado. E com relação eu vejo ainda que é uma tecnologia, pelo fato de ser nova, né? Também tem os riscos, né? De colisão do equipamento, com equipamento caro, né? Acontece casos aí, a gente vê. E também o custo operacional está muito alto. Só para você ter uma ideia, o custo da aplicação, segundo informações que a gente levantou, estaria em torno de R$150 por hectare o custo com a aplicação de drone, e o avião estaria R$50. Então, essa é uma desvantagem ainda no preço, né? Em função talvez por ser uma tecnologia nova, né? Com um valor agregado bastante alto, poucas pessoas treinadas. Então, talvez isso aí com o tempo ele vá se ajustando mais um pouquinho aí esse valor. Mas é interessante o que você falou aí, né? De trazer, de juntar, de complementar, porque às vezes a gente vê alguns mais tradicionais dizendo, não, isso aí serve para não, para cultura de larga escala. Então, isso aí não adianta, não vai cumprir o papel, mas ele complementa. Complementa. E tipo assim, ó, se você quiser aumentar o rendimento, a aeronave é um custo operacional bastante caro, né? Em dólar e tudo mais. Então, se você pegar o drone para fazer, vamos falar, os bicos da área, as partes onde o avião tem que fazer várias manobras, né? Só para você ter uma ideia, uma aplicação, vamos falar de um tamanho razoável, seria em torno de 30 segundos de tiro, meio minuto, tá? E ele leva quase meio minuto para fazer o balão de retorno. Então, 50%, dependendo do tamanho da área, ou até mais, fazendo balão, voando à toa e não trabalhando. Então, quer dizer, esse custo da hora de voo se torna caro quando você tem áreas pequenas, você tem que fazer um monte de balão para fazer um bico. Então, ali, de repente, é uma oportunidade de tu otimizar essa ferramenta para tua empresa, né? É o ponto de vista que a gente tem. E aí, falando, colocando mais lenha nessa fogueira aí, né? A gente viu agora há poucos dias a decisão do STF, né, de manter a proibição de aplicação aérea agrícola no Ceará. Como que você enxerga esse cenário aí, Beto? É lamentável, assim, as decisões que são tomadas, né, pela Suprema Corte, que não tem conhecimento técnico nenhum sobre a área, né? Então, e lamentável também que um estado se prive de uma tecnologia que a aplicação aérea tem uma gama infinita. A aviação agrícola tem uma gama infinita dentro das atividades. Só para você ter uma ideia, combate a vetores, muita gente morrendo de dengue e outras doenças aí transmissíveis, que a ferramenta de aviação agrícola é utilizada extremamente em outros países. Os Estados Unidos usa sem problema nenhum, né? Adubação e semeadura, combate a incêndios, nucleação, fazer chover, né? Então tudo isso são gamas da aviação agrícola que o pessoal quer proibir a aplicação aérea. Com isso, se você proibir a aplicação aérea, se torna inviável uma atividade, porque a principal atividade dela remuneratória é a aplicação aérea. Então, nesse estado, vai prejudicar os produtores rurais que têm a necessidade. E a grande luta desse pessoal não é contra a aplicação aérea, é contra o agroquímico, na realidade. Então, é contra o produto, né? Que eu sempre falo, o produto químico é um mal necessário. É que nem a gente usa a pomada para frieira no meio dos pés ali, é o mesmo princípio ativo que você usa lá para fazer o fungicida na soja, só que em dosagem diferente. Aquele problema de piolho no cabelo, o Quell, aquele produtinho lá, o shampoo que tem, aquilo é deltametrina, o princípio ativo. É o mesmo usado para matar lagarta, só que em dosagens diferentes. Então, quer dizer, por que na agricultura ele é agrotóxico
e para na saúde humana ele é remédio, né? Então, umas inconsistências assim muito... Isso preocupa porque pode haver precedentes para outras regiões? Sim, os estados têm autonomia para legislar. Só que assim, todo estado de sã consciência que é produtor forte, jamais vai deixar isso acontecer, né? O STF deu autonomia para os estados decidirem, né? Quando na realidade, questão jurídica, não vou entrar nisso que não é minha área, mas não seria o correto, tecnicamente, mas os estados têm autonomia para decidir. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: há precedente, com certeza. Existem vários projetos, já existiram e foram derrubados tecnicamente pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que vem fazendo um trabalho muito bacana de mostrar o que é feito dentro da aviação agrícola, né? A técnica que é usada, a seriedade, os profissionais envolvidos, a legislação que existe para a aviação agrícola em específico, né? Diferentemente de outros equipamentos que não tem legislação nenhuma, né? Então o pessoal vai lá, aplica o agroquímico do jeito que quer e não tem ninguém fiscalizando. Existem casos, vamos falar de contaminação, existem, como existem de trator também, só que a aviação agrícola tem pelo fato de estar voando, do pessoal enxergar, é uma coisa que chama atenção, né? Diferente de um pulverizador. Então, quando acontece um acidente, um incidente, é amplamente divulgada nacional e internacionalmente, né? Uhum. Qualquer tipo de incidente. Então, existem empresas sérias, existe também aquele cara que é o clandestino, que tem um avião que faz serviço de qualquer jeito, existe, isso a gente está ciente. E o sindicato tem, junto com os órgãos competentes, que é a ANAC, Ministério da Agricultura, IBAMA e todos os outros órgãos, para fiscalizar essas pessoas. Não é no sentido de punir, mas de trazer esse pessoal que está fazendo a coisa irregular para dentro da legalidade e mostrar para eles que se quiser permanecer no negócio, tem que ser bem feito, tem que fazer em condições iguais que as empresas façam, né? Uhum. Para evitar esse tipo de imagem negativa que deixa da aviação agrícola quando é mal feita. Entendo. E aí você falou de órgãos, né? O sindicato de vocês agora teve uma eleição para presidente, né? Recentemente. E uma mulher chegando ali à presidência, também um divisor de águas isso, né, Beto? É legal, bacana. A mulher, cada dia que passa, vem tomando mais espaço, né? No nosso mundo, no nosso meio, no agronegócio principalmente. Então aí a Ana tá de parabéns, né? Nossa nova presidente aí, todo mundo aí participou, eu estive em Porto Alegre na eleição, desejou aí para ela sucesso, né, nessa empreitada, e o pessoal da antiga diretoria também tá sempre junto, sempre dando apoio, e é isso. Eu te pergunto porque, assim, querendo ou não, a aviação agrícola é uma área hegemonicamente masculina, tradicionalmente masculina, né? A gente sabe que há... não em todos, não por todos também, mas uma certa desconfiança com relação à mulher, mas é muito representativo ver hoje uma mulher chegando à presidência do SINDAG. É bacana, e a mulher tem uma visão diferente do homem, né? Ela tem determinação, a mulher quando é determinada tem que tirar o chapéu. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso desejo de que ela faça uma gestão realmente marcante para as mulheres. Vocês ainda estão na diretoria? O Thiago faz parte da diretoria, ele é diretor consultivo, executivo lá do SINDAG, e ele está na diretoria. Ô Beto, a gente está caminhando já para o nosso fim do bate-papo, mas eu queria te perguntar o seguinte, é você, né, você falou do Thiago, a gente sabe do André, né, que foi também um ícone aqui na região, a gente tem muita saudade dele com certeza, mas eu te pergunto como é que tem sido trabalhado lá na sua empresa e na sua mente a questão da sucessão. É algo que tem sido já pensado, executado, porque a gente sabe que a sucessão, principalmente em algumas empresas, às vezes pode ser um pouco dolorosa. Como você tem trabalhado isso? Exatamente. Como você bem falou, eu passei por uma experiência que não é normal, né? Normal é a gente ir antes dos filhos, né? E quando a coisa se inverte, é uma coisa que você não espera. Então, isso é uma coisa que tem que ser tratada, né? Com bastante responsabilidade, porque você nunca sabe, né, o dia de amanhã o que vai acontecer. Então isso em qualquer lugar, mas a sucessão na nossa empresa a gente está organizando, tá
trabalhando para deixar a coisa funcionar sem depender da gente, né? Então esse que é o detalhe que todo mundo acho que procura hoje, né? Deixar aí seus filhos cientes, capacitados, né? E eu tive a sorte de ter o André e o Thiago como meus sucessores aí. É um orgulho saber que estão fazendo melhor que a gente. Então isso é uma satisfação muito grande. Hoje a gente tem, a gente sabe que a aviação agrícola não tem uma idade mínima, máxima para se aposentar, mas qual é a sua perspectiva do Beto? A perspectiva do Beto é a seguinte, ó, o tempo passa e a gente muda as ideias. Quando eu comecei a trabalhar, em 1984, foi minha formação de piloto agrícola, eu disse, eu vou uns 10, 15 anos aí, beleza, vou me aposentar. Eu tô hoje já com 40 anos voando e eu falei pro Thiago, Thiago, enquanto eu tiver saúde, tiver bom, eu vou me manter ocupado, porque, como fala o ditado, mente parada é o sino do diabo. Então, cara, eu quando tô voando, eu me liberto de tudo. É muito bom trabalhar e fazer o que você gosta. Então, eu não tenho ideia de parar tão cedo. Enquanto a saúde estiver boa, vamos voar. Que bom! Muito obrigado, Beto, pela sua participação conosco aqui, viu? Parabéns mesmo pelo trabalho que você tem desenvolvido ao longo de quase 40 anos, é muito tempo mesmo, muita responsabilidade, muita atuação no agronegócio, né? Obrigado a vocês pelo convite, é uma satisfação muito grande e estamos sempre à disposição. Obrigada. Pessoal, e você continue conosco aí, eu quero te pedir para você compartilhar esse episódio, né? Super interessante aí com outras pessoas, mandar nos grupos, também se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar o sininho que quando tiver novidade você vai receber. E só finalizando, o Brasil é o segundo país em aviação aérea agrícola, né? Atrás apenas dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está realmente muito à frente de muitos outros países. Às vezes as pessoas têm mania de menosprezar o Brasil, mas não. O Brasil sabe o que está fazendo nesse sentido e é por isso que a gente está aqui com uma pessoa como o Beto. Eu te vejo agora, só no recadinho final, acompanhe comigo. E antes de ir embora, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covese, Iveco, a Tec Aço e também a TRR PetroRio. É claro que eu te espero no próximo episódio.